Oi, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre amostragem em reator SBR, reator sequencial batelado. O que acontece com os reatores sequenciais em batelado? Por que a amostragem tem que ter um pouco mais de cuidado? Não é que nem um reator, um lodo ativado que está continuamente ali funcionando, a gente pode qualquer hora do dia ir lá e coletar uma amostra, né? No reator sequencial batelada não, ele tem, né, aquela sequência de enchimento e depois reação e depois a parte de decantação. E o que pode acontecer? Então, um dia o operador lá ou alguém, a pessoa, né, responsável por coletar a amostra, ela coleta em um determinado ciclo, em um determinado momento. No outro dia ou até em outro ciclo vem uma outra pessoa e coleta a amostra em um tempo diferente. Então, o que acaba acontecendo às vezes se a gente não tem esse cuidado? A gente tem uma série de dados, de informações a respeito daquele processo, quando a gente quer fazer um monitoramento, quer medir eficiência, e às vezes os dados são completamente incompatíveis. Tipo assim, eu não consigo nem comparar, porque uma hora o processo a gente olha lá, DBO, nossa, DBO tá 10 e sólidos 30, tá ok. Aí em outro momento, no mesmo dia, às vezes, tem uma outra amostra e apareceu lá a quantidade de sólidos suspensos, a concentração 50 miligramas por litro. Então, pensa assim, ó, por que uma hora tá bom, uma hora não tá bom? Então, precisa ter muito cuidado nessa fase da amostragem e eu preparei uns slides aqui que vai ficar mais fácil para a gente entender. O que acontece no reator sequencial batelado? Então, eu já tenho o meu lodo, já está ali dentro, então, né, vamos começar por essa fase aqui, o enchimento, o meu reator encheu, e aí começa a funcionar a aeração. Tem alguns que a aeração já começa a funcionar mesmo, né, quando está enchendo, não espera encher totalmente, então já começa com a fase aeróbia. Então, essa fase aeróbia, ela pode permanecer por 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, depende de cada ciclo, depende de como funciona. Então, aí nessa fase, né, que está acontecendo a oxidação da matéria orgânica, da DBO, da amônia também. Daí, depois dessa fase de aeração, então se desliga a aeração e é quando se pode, né, se utilizar essa fase anóxica para uma denitrificação, mas de toda forma, mesmo que não haja denitrificação, se precisa dessa fase, quando se desliga a aeração, que é quando o efluente, então, né, o lodo vai decantar, o efluente vai ficar clarificado e a partir daqui, então, é que vai se remover o efluente tratado, vai se retirar o efluente tratado e a mesma coisa, o excesso de lodo sai aqui. E aí o ciclo começa novamente, certo? Então aí vai encher novamente, o meu lodo já está ali, vai encher, o ciclo vai se repetindo. Quando se tem um ponto de amostragem em linha numa tubulação, não tem problema. O problema da amostragem é porque aí o que acontece? Dificilmente alguém vai lá e coletar uma amostra da tubulação da linha quando não tem amostra, quando o efluente não está sendo drenado, porque o efluente, né, só vai sair no momento que acontecer todo o tratamento. Então, ó, terminou a minha fase lá de aeração, o efluente vai, né, o lodo vai decantar, e aí que eu poderia coletar a minha amostra. Então, até o momento de eu drenar, eu tendo uma tubulação, não tem problema nenhum. O problema, então, é quando eu tenho que coletar direto do reator, quando eu tenho que ir lá, né, e colocar o meu amostrador, seja lá como eu for amostrar. Então, quando que isso precisa ser feito? Olha só, se eu quero coletar uma amostra do efluente tratado para avaliar a eficiência do processo, depois que sedimentou todo o lodo, que está prontinho já para ser descartado, aí nesse caso é que eu vou entrar com o meu amostrador, aí é que eu vou lá e vou coletar a minha amostra, certo? O que precisa ter o cuidado aqui? Sempre o tempo. Então, por exemplo, se o meu efluente lá, a minha etapa lá de decantação, ela demora 30 minutos, então digamos que eu vou coletar sempre aos 20 minutos, antes 10 minutos. Não importa o tempo, mas sempre amostrar no mesmo período de tempo, entendeu? Porque demora aquele prazo lá para os sólidos sedimentarem. E se uma hora coletar, uns 15 minutos, se uma hora coletar depois de meia hora, vai fazer diferença sim, e eu não vou poder comparar depois esses resultados. Então, presta atenção, sempre coletar no mesmo tempo dentro daquele ciclo lá no final, certo? Então,
como eu falei, vou repetir, ó, digamos que esse ciclo de decantação demore 1 hora. Então, eu vou coletar sempre a minha amostra aos 45 minutos, antes de começar a ser descartado o efluente. É um exemplo, mas sempre tem que ser na mesma hora. Outro cuidado que eu tenho que ter, a distância, qual é o ponto que eu estou coletando. Então, se eu tenho lá um reator PFR, por exemplo, vai fazer diferença, sim, porque às vezes alguns já começa a alimentação, alguns já começam uma mistura diferente. Então, é bom, é interessante, no reator SBR isso não deveria fazer tanta diferença, mas é bom que se considere sempre e coletar sempre no mesmo ponto do reator, sempre naquele mesmo local, não fica variando, certo? Se é um reator circular, que ele é pequeno, que ele é menor, não vai fazer tanta diferença, mas para quem tem um reator PFR, tenta coletar sempre no mesmo ponto, certo? De amostragem e sempre na mesma altura de líquido, porque se eu estiver coletando uma hora, eu coleto lá bem em cima na superfície, outra hora eu coleto lá a 30 centímetros da superfície, talvez faça diferença. Então, assim, ó, todos esses cuidados tem que ter no reator SBR, sim, porque senão, é como eu falei, qual é o problema? É que eu nunca vou ter amostras comparáveis, então eu preciso sempre, né, naquele mesmo local, naquele mesmo tempo e na mesma profundidade. Então, né, aí eu tenho resultados comparáveis. Se eu tenho pontos de amostragem em tubulação, então aí não tem problema, esse problema está resolvido, eu sempre vou coletar na tubulação, aí, né, esse problema realmente está amenizado. Então, aqui, quando a gente tem dois reatores, geralmente se tem dois reatores, a menos que seja algum processo industrial, que fique enchendo, digamos, o dia todo, e aí de noite processe esse efluente, mas se não é o caso, a gente sempre vai precisar de dois, porque quando um está alimentando, aerando, o outro vai estar decantando. Então, ali, né, coloquei ali embaixo um esqueminha dos ciclos. Então, por exemplo, lá ó, na primeiro reator ali, eu estou lá naquela fase final de decantação, nas últimas 2 horas. Então, por exemplo, ali eu vou coletar, depois de 1 hora e meia eu vou coletar minha amostra. Então, programa isso sempre, né, para que essa amostragem seja feita no mesmo horário. E aqui, só, então, um exemplo, quando um reator, isso aqui é um reator SBR, então, quando ele está na fase de aeração, quando é que eu vou coletar a amostra aqui? Quando eu quero fazer a quantidade de sólidos suspensos no tanque de aeração. Quando eu quero medir, então eu vou coletar nessa fase de aeração, certo? Agora, quando eu quiser coletar para avaliar a eficiência do processo, então tem que ser lá no final. Então aqui, se eu quiser analisar sólidos suspensos no reator, tem que ser nessa fase, quando está tudo misturado. Eu vou coletar nesse momento. Às vezes a gente quer fazer também um perfil de amônia, né, para saber quanto que a amônia está sendo consumida, quanto tempo demora, então aí eu vou coletar nessa fase também. Mas estou falando em efluente tratado, eu vou coletar nessa fase aqui, ó, quando já está sendo drenado. E sempre lá no mesmo local, certo? Ó, então, quando ali está sendo drenado, eu vou ali e vou coletar a minha amostra. E aí eu vou ter uma boa representatividade da qualidade do meu efluente tratado, certo?